Oi, gente! Hoje eu vou apresentar para vocês e desmistificar o músculo retofemoral, que é um músculo cheio de particularidades, músculo dentro do músculo, e a gente vai ficar mais tranquilo de entender a anatomia do retofemoral, tá? Então vamos compartilhar aqui a tela. Então é isso, vamos avaliar aqui esse músculo verde, que é o reto femoral, que ele é um músculo que mais estira, mais sofre estiramento do quadríceps. Note que uma peculiaridade que contribui para isso é que ele se origina no quadril e vai se inserir no joelho. Então, o do quadríceps, ele é o único músculo que atravessa as duas articulações, contribuindo para que ele sofra mais lesão por estiramento, tá? Ele tem outras peculiaridades bem interessantes. Ele possui dois tendões de origem, ó, aqui em cima. O tendão da cabeça direta, que se origina na espinha ilíaca antero-inferior, e o tendão da cabeça indireta, que se origina aqui, ó, bem em cima do acetábulo, numa crista supraacetabular. Tá? E eles descem, vão formar o tendão conjunto, depois vão se dividir. A gente vai ver essa anatomia aí com muita tranquilidade. E ele é o músculo mais anterior do quadríceps, que vai se inserir também com o feixe mais anterior de fibras tendinhas do quadríceps aqui na patela. Então é isso, a gente vai entender toda essa anatomia do reto femoral, que é esse músculo aqui gordinho que desce com o tendão central e que compõe a porção anterior do quadríceps, que é formada pelos vastos medial, lateral e intermédio, e anteriormente aqui central pelo reto femoral, e no final a gente vai ter inclusive três feixes tendinhos formando o quadríceps. O primeiro do reto femoral, depois vastus medial e lateral, e o por último vasto intermédio. Isso dá aquela forma laminar de inserção do tendão do quadríceps na patela, que não é tendinopatia, tá? É por causa dessas lâminas de tendão formando cada um seus feixes tendinho, contribuindo para o quadríceps. Bom, o que que o reto femoral faz? Ele faz isso, ó. Ele ajuda a fletir o quadril. Ele é um antagonista dos isquiotibiais. Então, ele é um músculo bem importante aí neste movimento de flexor do quadril e extensor do joelho, né? E ele tem duas origens, como eu falei, e isso é fácil de ver na ressonância magnética. Nós vamos ver isso na anatomia. Então, ele tem o tendão da cabeça direta, que é essa bolinha aqui que sai da espinha ilíaca antero inferior, e ele tem o tendão da cabeça indireta, que é mais um filete assim mais compridinho, que sai aqui, que chama também cabeça refletida, na crista supraacetabular, que os dois saindo no quadril. E aqui, olha, bem bonito, cabeça direta, cabeça indireta, eles vão se unir proximalmente e vão formar um tendão único. Então, isso é bem interessante. Eu tenho os dois tendões, ó, surgiu cabeça direta, cabeça indireta, que tá aqui rosa e amarelo. À medida que eles vão descendo, né, eles juntam e formam um momento que tem um tendão só, que a gente chama tendão conjunto. Depois eles se dividem e aí a cabeça indireta assume esse papel de tendão central e a cabeça direta vai fazer a junção miaponeurótica e miafacial anterior, tá? Aqui anterior e lateral no reto femoral, no músculo. Uma outra particularidade do reto femoral bem interessante é que ele tem dois ventres musculares, um dentro do outro. Isso só acontece com ele aqui na coxa. Então, olha que interessante. A cabeça indireta, ela vem aqui, depois forma um tendão conjunto, depois se divide de novo e forma um tendão bem no centro do músculo. E esse músculo ele tem aspecto bipenado. Isso quer dizer que o quê? Eu tenho um tendão bem no centro e tenho fibra muscular para um lado e para o outro. Então, esse aqui é o componente da cabeça indireta. Então, nota que eu vou ter um músculo amarelo com um tendão central e esse músculo vai morrer aqui no meio do caminho sem inserção tendinha distal. Por outro lado, eu tenho esse outro tendão, que é o tendão da cabeça direta, que vai esmaecendo e formando essa transição mioponeurótica anterolateral, tá? Formando um músculo unipenado, que vai circundar aqui esse músculo amarelo. E mais distalmente, o que que é um músculo unipenado? Ele vai ter um tendão obliquado, aqui vai ter só um feixe de fibras assim, oblíquas, e aqui começa a já aparecer posteriormente o tendão distal que vai formar o quadríceps. Então, ó,
cabeça direta, espinha ilíaca anterior-inferior, vai afilando, fazendo uma junção miofacial ou mioponeurótica anterolateral e a cabeça indireta formando um tendão central, tá? E essa morre no meio do caminho e essa aqui vai formar, vai contribuir para o tendão distal que vai formar o quadríceps. Muito interessante. No axial, isso é bem fácil de ver, a gente vai já já ver com imagem, cabeça direta, cabeça indireta, tendão conjunto, tendão central, conjunção miofacial da cabeça direta, aqui ó, tendão central da cabeça indireta, junção miotendinho, ou mioaponeurótica, para quem usa aponeurose, já que é uma extensão. A aponeurose nada mais é do que uma extensão do tendão, só que mais afilada, assim. Então, eu gosto mais de usar o termo mioaponeurótica, que na junção da cabeça direta, e aqui o tendão central com seu ventre muscular na cabeça indireta. E aí ele vem, morre no meio do caminho e vai começar a surgir o tendão distal, tá? Então, esse é o aspecto que eu quero que vocês tenham em mente. Eu tenho esse músculo bipenado com tendão central, o tendão vai morrer no caminho, tá, com fibra de um lado e do outro. E eu tenho um outro músculo circundando ele, que é o empenado, que eu tenho um tendão que vai esmaecendo anterolateral, tenho fibras oblíquas e começo a ter outro tendão surgindo posteriormente, tá? E aí é muito importante entender que essas junções miotendinhas são bem extensas e a gente tem que, tanto proximal como distal, isso é uma característica dos ventres musculares da coxa. Então, acompanhe esses tendões, porque muitas vezes uma lesão muscular que você acha que é só muscular, miofacial, ela tá pegando a junção miotendinha e isso joga a classificação para o alto, isso piora o prognóstico e o tempo de afastamento desse atleta ou de qualquer paciente que queira voltar ao esporte. Bom, aqui a gente vai revisar essa anatomia, então eu tenho aqui, ó, apófise da espinha ilíaca anterior-inferior, origem da cabeça direta, rosinha, e aqui a origem da cabeça indireta. A gente chama de apófise em crianças e adolescentes e ou nos adultos só espinha ilíaca. Por que que a apófise, que aqui ainda não fusionou nas crianças, e pode ter inclusive uma apofisite, um destacamento dessa espinha ilíaca ou até a avulsão dela. Aí depois eles vão descendo e formam o que? A gente já viu, tendão conjunto das duas cabeças. E aí eles vão se separar, e aí a gente tem a junção miotendinha da cabeça indireta, formando aqui o tendão central, e a junção mioponeurótica da cabeça direta aqui, anterolateral. Depois eles descem e aí vai sumindo já essa aponeurose que já vai ficando fácil, então esse tendão já terminou, vamos dizer aqui, e eu continuo com o meu tendão da cabeça direta com o meu ventre muscular até mais distal. Então o que acontece aqui é junção miotendinha da cabeça indireta ou junção miotendinha do tendão central, né, que é o caso de como a gente chama esse tendão. Já começa a sair aqui, ó, a aponeurose que vai formar o tendão, né, distal. Então aqui eu já chamo mioaponeurótica e aqui eu já chamo miotendinha quando vai formando o tendão propriamente dito e depois tendinha do segmento distal do reto femoral no quadríceps. Então a gente tem que localizar esses tendões para saber se uma ruptura muscular está dentro do músculo mesmo, é miofacial ou pega uma mioaponeurótica, miotendinha, que torna essa classificação um pouco pior, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um estiramento junto ao músculo do tendão central. Isso aqui é o que? Uma junção miotendinha, porque eu tenho um músculo aqui de um lado e do outro. Então, eu tenho um estiramento, um edema da junção miotendinha, né? Do tendão central, ou da cabeça indireta do reto femoral. Eu prefiro chamar de tendão central e com edema ao redor, tá? Isso aqui também é conhecido como olho de boi, pela literatura médica. A gente ainda tem algumas peculiaridades, eu nem vou falar do degloving, eu vou olhar, olhem para essa imagem aqui do lado para você entender. Então, aqui eu tenho a junção da cabeça direta e da indireta. Eu posso ter, quando a gente fala da cabeça indireta, do tendão central, posso ter, como eu mostrei para vocês, o olho de boi, que seria um edema acometendo a junção miotendinha. Eu posso perder o tendão central, então eu tenho uma descontinuidade do tendão central. Ou o tendão central, ele pode romper e retrair, mas o músculo ficou lá, rompeu só o tendão central. Ou eu posso ter o degloving, o desenluvamento, que já é uma lesão diferente e especial dessas daqui de cima. Porque aqui, no caso, eu soltei um músculo do outro, tá?
E aqui eu tive um hipersinal, sinal de líquido separando um músculo do outro, que já é o desenvolvimento. E aqui eu tenho um desenvolvimento com retração, então o músculo inteiro sobe junto com o tendão. Então é diferente de romper só o tendão. Então a gente tem que entender a anatomia para entender o que que a gente vai descrever. Então o desenvolvimento é exatamente essa ruptura circunferencial, separando, né, dando uma disjunção do músculo com o outro, desenluvando mesmo um músculo do outro. É uma lesão muito típica que ela precisa ser descrita porque ela piora o prognóstico do paciente, tá? Aumenta o tempo de retorno ao esporte. Então, aqui, ó, edema na junção miotendinea de vermelhinha, o tendão do tendão central, é, uma rotura com descontinuidade só do tendão central e edema miotendíneo aqui de vermelhinho. Aqui eu tenho líquido interpondo-se entre os ventres musculares das cabeças direto e indireto, né, que já é a lesão por desenvolvimento. E aqui eu tenho um líquido interpondo-se com retração do ventre muscular e do tendão da cabeça indireta, formando um desenvolvimento por retração. Então ficou fácil de entender. Lembrando que o fato de eu ter um edema entre os músculos não é necessariamente ainda um desenvolvimento, tá? Então, um edema aqui, ó, separando o componente unipenado do bipenado, é só edema, e eu acabo falando, um edema separando os dois componentes musculares do reto femoral, compatível com lesão por estiramento, mas ainda não tem líquido, então, portanto, eu não chamo de desenvolvimento. Então, assim, é importante a gente conhecer o reto femoral para a gente entender essas particularidades anatômicas. Eu vou pegar o caso de anatomia mesmo para a gente frisar a anatomia do reto femoral. Então, vamos lá para o coronal, vamos pegar aqui o Mobview, ele vai surgir, eu vou pegar até o axis sagital, que eu acho que é melhor. No caso do reto femoral, a gente vê a origem dele aqui, ó. Então, a origem dele está aqui, vamos pegar um axial e trazer aqui. Então, eu vou ampliar aqui o quadril para a gente ver. Então, aqui eu tenho a espinha ilíaca anterosuperior, que é onde sai o sartório, que é esse triangularzinho que vai cruzar aqui na frente, ó, da coxa. E aí na anterior inferior, abaixo da origem do sartório, nessa espinha aqui, vai sair a cabeça direta do reto femoral. E aqui, ó, a cabeça indireta, logo na crista supracetabular. Cabeça direta, formaram o quê? O tendão conjunto, olha isso, um tendão conjunto. A gente vai descendo, elas vão se separar. Aí eu tenho aqui, ó, a cabeça indireta formando o tendão central e a cabeça direta formando a junção miaponeurótica anterior. Então, junção miaponeurótica da cabeça direta e junção miotendínea do tendão central do reto femoral. Olha como essa aqui vai começar a esmaecer, né, para ficar só músculo. Então, se tiver aqui a junção miofacial, é mais tranquilo, um estiramento, enquanto aqui continua sendo miotendíneo do componente central. Note que, apesar da gente saber que tem dois ventres musculares de um paciente jovem de 15 anos e musculoso, assim, a gente não consegue separar tão bem os ventres musculares, o bipenado e o unipenado que circunda aqui. Aí, ó, esse tendão vai esmaecendo, e agora a gente vai ver bem isso no coronal. Tá? Ele vai esmaecendo, vai sumindo, ó, ele vai sumir aqui no terço médio da coxa, e aí vai começar a aparecer o tendão posterior, aqui atrás, que é o tendão que vai formar aqui, ó, o feixe mais anterior do quadríceps, se inserindo aqui na patela. Então, gente, super fácil essa anatomia, gravem ela para não perder e não saber localizar corretamente as lesões no reto femoral. Eu sou a doutora Sabrina Veras. Um abraço.